Vamos lá, vamos resolver essa questão 89 da prova da Unesp de 2024. Débora, por que você está resolvendo essa questão? Porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e aí eu pedi para o pessoal colocar quais são as questões que eles queriam que eu comentasse, que eu resolvesse. E essa foi uma das primeiras que apareceram lá para mim. Tem uma lista aqui, vou resolver todas essas que colocaram lá no Instagram. Mas a ideia aqui, gente, é muito mais do que resolver a prova. Isso que eu acho que é bacana vocês entenderem, tá? O meu objetivo aqui é trazer para vocês o seguinte: a resolução, as âncoras, a linguagem. Então, tudo isso é importante você entender. E o que é muito importante você entender? Que a Unesp é uma prova ímpar. E o que eu quero dizer quando eu digo que a Unesp é uma prova ímpar, tá? Vou deixar aqui menor para a gente conversar um pouquinho antes. Significa que você que está aqui comigo, que quer a Unesp, que fez a prova, se não deu certo dessa vez, que vai prestar essa prova de novo, o que você precisa entender? Não existe a possibilidade de aprovação na Unesp se você estudar de forma genérica. É impossível. A Unesp é uma prova diferente de todas as outras que a banca VUNESP prepara. A VUNESP prepara mais de 40 provas, Santa Casa, Einstein, vamos lá, FAMERP, FAMIMA, que são outras provas, né, públicas, porém, não é igual a Unesp. Então, tem um que me pergunta, Débora, o que eu posso fazer para eu treinar para a Unesp? Você tem que ter um método muito específico, muito direcionado para ela, e precisa conhecer essa particularidade, essa característica de ser tão individualizada. Tudo bem? Então, isso é bastante importante vocês entenderem, tá? Então, vou trazer essa questão aqui, a gente vai comentar, a gente vai ler, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que são características, tá? Primeira característica, vou anotar isso aqui, ó. Qual que é, Débora, a primeira característica da Unesp? Ser uma prova mais conteudista, ela é mais cansativa, ela é mais extensa do que qualquer outra prova que você vai fazer da banca VUNESP. A FAMERP, depois dela, é um pouco também, mas a Unesp, indiscutivelmente, é a prova mais conteudista da banca VUNESP, tá? Ela tem característica de ser interdisciplinar, o conteúdo é mais denso, é comum aparecer tabela, é comum aparecer gráficos, uma linguagem mais exigir mais interpretação. Então, isso é uma característica da Unesp. Então, você quer passar na Unesp? Primeira coisa, eu preciso treinar essa característica. Eu tenho que fazer questões, eu tenho que fazer simulados. Quando eu estiver estudando para fazer esse vestibular, a minha lista, o meu conteúdo tem que abordar isso. Por quê? Porque é isso que vai ser cobrado de você. Não adianta você fazer um tipo de exercício, né? E na hora da sua prova você fazer outro. Esquece, não vai dar certo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Deixei grande aqui, ó. Vou tentar deixar um pouco maior para vocês conseguirem ver bem. Mas a prova da Unesp é muito fácil vocês conseguirem essa prova, né, no site da VUNESP. Então, você consegue pegar a prova e acompanhar. Mas eu vou ler aqui, porque ele vai trazer as âncoras, tá? Olha aqui. A figura indica o projeto de uma casa sustentada por 2 pilares e rampa retilínea. Ok. A inclinação alfa. Cadê a inclinação alfa, gente? Ó, vou trazer para vocês aqui, tá? Dentro do desenho. Eu vi que tem aqui, ó, alfa tangente. Isso já traz várias informações para mim, tá? É âncora isso para a gente, dentro da mentoria, para os nossos alunos, a gente pega muito isso. Aqui, ó, nitidamente, não sei se você pegou essa informação, mas é importante você pegar. Isso aqui é um plano cartesiano. Eu tenho o eixo X, tenho o eixo Y. Quando ele fala de um plano cartesiano, eu tenho uma reta aqui e eu tenho tangente, nós estamos falando de coeficiente angular, de função de primeiro grau, automaticamente eu estou falando de geometria analítica. Então, ele ancorou para mim aqui, ó, de várias formas, tá? Isso é importante vocês entenderem. Eu tenho alfa, tangente de alfa, eu tenho um plano cartesiano, onde eu tenho x e y, e eu tenho uma reta aqui. Pronto. E, ó, detalhe, né, gente? Ó, me deu pontos aqui. Poxa, é GA. Débora, vai dar para resolver para o GA? Não sei, vamos analisar? Só que tem tudo a ver com GA isso aqui. Tudo bem? Fez sentido isso para você?
essa âncora. Por que é importante essa âncora? Quando eu penso em GA, para quem se preparou de forma direcionada, já vai pensar o seguinte: peraí, quais são as perguntas possíveis de GA? Quais são as possibilidades de cobrança dessa matéria? Porque eu já estou buscando isso na minha cabeça enquanto eu continuo lendo. Tudo bem? Ele me deu alfa e tangente, significa que está ligado diretamente à minha inclinação, tá? Tem a casa aqui, tem a reta, ele poderia me falar de área, né? Pilar maior, pilar menor. Vamos ver o que ele fala para a gente. E aí ele fala o seguinte, ó. Considerando que dois pilares são retilíneos e perpendiculares ao eixo X. Isso é um comando importante. Todas as vezes que ele fala que é perpendicular ao eixo X, significa que faz o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, olha só, importantíssimo aqui, que ele está falando que tanto esse pilar menor quanto esse pilar maior tem um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares. Se eu precisasse dessa informação, estaria aqui, tá? E aí ele continua. Aqui. A medida, olha só a pergunta, vou até diminuir isso aqui, para poder não atrapalhar, a gente está vendo, perpendicular ao eixo X. A medida do pilar menor em metros e o intervalo angular ao qual alfa pertence são. Eu quero saber o quê? Qual o intervalo? Então, não é um número exato, é uma faixa que o meu alfa tem. Então, eu quero saber o quê? Quanto vale esse ângulo aqui? Essa é uma das perguntas. Faz sentido? E a outra é quanto mede esse menor. Ok? Faz sentido isso? Débora, por onde eu começo? Já que eu, desde o início, peguei a ideia de que é geometria analítica, com certeza eu vou começar por alfa. Por quê? Porque é muito fácil. E talvez, com essa informação, eu consigo já ver qual que é a alternativa, tá? Eu tenho, ó, eu poderia fazer área, né? Se fosse direto aqui, maior, menor. Só que aqui, ó, eu tenho que pensar o seguinte, muitos alunos confundiram um pouco isso. Ah, Débora, eu posso calcular aqui, ó, o maior, o menor e a altura, né? Só que a gente tem que pensar, se eu quisesse, não é o caso, tá? Se eu quisesse calcular a área, eu teria que calcular em 2 momentos, né? Eu teria que calcular aqui o trapézio e depois o retângulo e somar os dois, mas não é o caso. Vamos ver? E, gente, olha só, uma coisa importante, eu não sei se vocês repararam, mas a medida aqui foi dada, né? Foi dada, Débora? Foi, gente. Olha só. Eu tenho aqui, ó, esse ponto, eu tenho. Vale menos 17,5. Aqui, ó, eu posso contar como zero. Se eu contar isso aqui como zero, eu conto isso aqui como zero também. Ah, Débora, mas eu não quero contar como zero. Poxa, mas eu posso, né? Vai ser um valor aproximado. Aqui, eu tenho que vale 17,5 e zero. Aqui, zero. E eu tenho como ter aí um valor aproximado aqui, né? Ó, vamos ver aqui. Seria, sei lá, 12, mais ou menos. 12, 12,5, tá? Poderia fazer um aproximado aqui. Pronto, esse pedaço aqui, ó, 10, menos 11, aqui mais ou menos 12, 12,5, tá? Vou chutar aqui que vai ficar menos 12,5. Para não colocar muito, menos 12,5, tá? Vou chutar isso aqui. Tá bem no meio, entre 10 e 15, né? Então, menos 12,5. Então, essa medida aqui, eu já sei. Faz sentido isso? Eu já sei. Só que aqui, como é uma diferença muito pequena, ó, 77,8, 77,8, 77,8, 77,6, 77,6. Então, eu vou primeiro pensar no alfa para eliminar. Como que eu vou pensar nesse alfa, Débora? Simples. Coeficiente angular. É isso que eu vou fazer. Como que eu faço coeficiente angular? A gente não tem... Olha só, nós vamos querer GA aqui, né? Vou pegar essa informação aqui, ó. Eu tenho... Para eu fazer o meu alfa, que é a mesma coisa da minha tangente, é só eu fazer a minha variação de y dividida pela minha variação de x. Certo? Tá, Débora, mas como que eu vou fazer a variação do y? Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar essa reta, né? Que eu tenho aqui o ponto. Eu vou tirar esse roxo só para facilitar a nossa vida, tá? A gente já sabe que é menos 12,5 aqui. Vamos pegar aqui, ó. A reta, eu vou partir que a reta tá deste ponto até este ponto.
Quem é a minha variação de Y? 17,5. Ele me deu aqui, ó. Vai do 0 até 17,5. Então, menos 17,5. O negativo, gente, só indica que é decrescente, tá? Não faz diferença nenhuma. E quem que é a variação do meu X? Opa, X está aqui, ó, do 0 até 30. Ele me deu aqui os pontos. Faz sentido isso? Então, 17 dividido por 30. Se fosse 15, daria meio. Então, vai ficar ali um pouco acima de meio, né? Se você fizer essa conta aqui, não lembro exatamente quanto deu, mas vamos fazer aqui. Vou até fazer aqui do lado para a gente conseguir. Ver se eu conseguir puxar aqui do meu computador, só para ter o número exato. Não precisaria ser exato, tá, gente? Não precisa, porque ele é aproximado e ele falou que é um intervalo. Se eu pegar 17,5 dividido por 30, se eu errar, você me confirma, me ajuda aí. Dá 0,58, certo? Então, esse A aqui dá 0,58. Eu vou na tabela, isso é uma característica da Unesp, tá? Tem tabela. Ó, 0,58 eu não tenho. Então, ó, provavelmente vai ficar nesse intervalo aqui. Então, é maior que 0,57 e menor que 0,6. Então, está entre 30 e 31. Vamos ver? Aqui, letra A não, letra B não. Isso aqui poderia. Entre 30 e 31, aqui 31 e 32 não. Esse aqui também poderia. A questão agora a gente vê o seguinte. 77 dividido por 7 ou dividido por 8. Essa conta é bem mais fácil a gente conseguir fazer, né? Lembra que a gente calculou aqui, ó, a diferença? Esse resultado aqui, ó, vai ter que dar 12, aproximadamente 12,5. 77 dividido por 8 dá quanto? E 77 dividido por 6 dá quanto? É só a gente fazer isso aqui, ó. 77 por 8 dá aproximadamente 9 alguma coisa. É um pouco menor que 10. Um pouco? Dificilmente vai ser. 77 por 6 dá 12 alguma coisa. Ah, Débora, dá exato? Não. Então, se é 12 alguma coisa, só pode ser a letra E. Faz sentido isso para vocês? Débora, por que isso aqui é característico na Unesp e por que não seria na Santa Casa? Na Santa Casa pode cair alguma coisa parecida, mas, ó, percebeu a quantidade de desenho? Tinha a casa, tinha o pilar maior aqui, tinha aqui o menor, tinha muitas informações, tinha uma tabelinha. Esta é uma característica da Unesp, beleza? Eu espero que você tenha entendido a questão, eu espero que você tenha entendido o comando, a âncora, e fica ligado aí no canal, se inscreve, porque eu virei aqui gravar outros. Inclusive, se você quer que eu resolva alguma outra questão desta prova, coloque aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder, beleza? A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.